vazio na arquitetura não é simplesmente algo abstrato. Não é aquele espaço abstrato sem sentido, pelo contrário. É um espaço que tem muito significado. O vazio faz parte da composição arquitetônica, tanto que no meio dos arquitetos a gente fala sempre dessa relação ou das proporções entre o cheio e o vazio, o que é construído e o que é não construído. Mas esse não construído é só uma fisicalidade, né? Algo físico, de paredes, tetos e pisos, mas também podem ser, né? Podem ser elementos, podem ser vazios construídos com paredes, tetos e pisos, né? O espaço arquitetônico por origem, né? Aquela origem lá do abrigo, né? Ele é um espaço vazio composto por paredes, tetos e pisos que você preenche de significados ou atribui a ele logo na própria construção um significado. Esse significado também a gente pode encontrar, por exemplo, dos vazios e transportar isso para a arquitetura na própria filosofia japonesa, quando alguns filósofos japoneses, ou até mesmo alguns escritores, ou até desenhistas de mangás, ou produtores ou desenhistas de animes, trabalham com esse vazio nas suas histórias, né? Aquela coisa aquele momento que não tem fala, que é simplesmente um silêncio, né? O mar é esse silêncio, essa pausa, que pode ser para reflexão, que pode ser para uma passagem de uma cena para outra, de um momento para outro, né? Mas é muito importante no todo da composição daquele desenho, daquele anime, daquela história. Na gramática, esse vazio pode ser o ponto de interrogação, pode ser o ponto final de uma frase, pode ser um parênteses, pode ser principalmente também uma reticência, né? Aquele momento de silêncio na frase, né? Mas isso é quando a gente fala de forma muito positiva com relação ao vazio. O vazio enquanto elemento de composição. Mas existe também um outro tipo de vazio, o vazio existencial, aquele vazio formado pela solidão, pela angústia e principalmente algo que a gente tem visto muito acontecer nas cidades, né? Cidades até de qualquer tamanho, mas principalmente as cidades grandes. Essa angústia, esse vazio na cidade ficou muito mais realçado, muito mais aparente durante esses 2 últimos anos que nós vivemos a pandemia, né? Aquela angústia, principalmente, pra falar a verdade, aquele vazio inicial de não poder ter contato com as pessoas, não poder sair na rua, para não poder mais ir trabalhar, ter o seu dia a dia cotidiano, né? Do trabalho, da ida, da saída na rua, da conversa no bar, dos encontros casuais, até dos encontros familiares. E é também a angústia de você não saber se amanhã você vai estar vivo, né? E a angústia de estar perdendo pessoas da família, pessoas próximas, amigos, sem poder nem dar um último tchau, um último adeus, né? Se despedir dessas pessoas. Então isso ficou muito latente, né? Da forma como nós tivemos que viver de forma isolada, excludente de um do outro, separados de um do outro, por conta de uma pandemia. E muito por conta também da ignorância de muitos nossos pretensos líderes governamentais. Então isso ficou muito bem claro. O interessante também é que a gente percebeu, enquanto arquiteto urbanista, logicamente eu estou tomando aqui como referência aqui onde eu vivo, né, o Espírito Santo, como esse movimento, esse vazio se transformou também no vazio urbano. As ruas estavam vazias, estavam pouquíssimas pessoas, os espaços públicos não estavam sendo frequentados ou com muito poucas pessoas, além de um movimento que estava ocorrendo, que a gente percebeu, né, do próprio esvaziamento da cidade ou da saída da cidade de muitas pessoas. Muitos preferiram sair das grandes cidades e procurarem outros refúgios, né, no interior, nas zonas rurais, em áreas bem afastadas dos grandes centros. A gente ainda vai levar um bom tempo para analisar tudo isso que aconteceu. É algo muito recente.
e ainda não foi totalmente processado por todo mundo. Principalmente as consequências dessa pandemia, né? Na vida social, nas relações sociais das pessoas e na própria vida social das cidades, né? Eu tenho percebido há um tempo que as coisas, entre aspas, estão voltando ao normal, né? As pessoas estão ocupando os espaços públicos, estão indo à praia, estão indo nas praças, estão indo em festas, em eventos, tudo mais. Mas é sempre bom te lembrar que isso aconteceu e nunca esquecer o que aconteceu, para que isso não volte a acontecer de novo, ou se caso volte a acontecer, se for impossível de se evitar, nós já estejamos preparados. Interessante é que nesse meio tempo, né, nesses últimos anos, um ano e meio praticamente, né, nesse momento aqui que já passou a pandemia, eu andei lendo alguns gibis, eu aqui voltando novamente com gibis como tema de assuntos aqui mais teóricos, digamos assim, que basicamente esses 4 gibis que eu li tiveram o mesmo fechamento, a mesma concepção do que os problemas que estavam acontecendo com eles, a solução seria fugir da cidade, sair da cidade. Então essa saída da cidade me deixou muito interessado em entender esse movimento, né, de saída da cidade e procura de outros lugares. Já que, sei lá, ao longo do século XX inteiro, nas grandes cidades do mundo inteiro, as próprias cidades foram elementos atrativos de pessoas, né? Muitos os campos, desde a Revolução Industrial, né, os campos começaram a se esvaziar e as cidades incharem, né, ao ponto de se espraiarem, né, se espalharem pelo território por conta da quantidade de pessoas que estavam chegando e morando nas cidades. E os antigos centros urbanos começaram a ficar apertados e pequenos e não tinham estrutura suficiente para atender todas as pessoas. A pandemia meio que trouxe um processo, não no mesmo nível, não no mesmo grau, mas um processo interessante de saída, né, de um certo, mesmo que tenha sido pequeno, mas um esvaziamento da cidade, né? Esse processo também foi interessante entender, né? Essa saída das pessoas em procura de refúgios fora dos grandes centros. Foram 4 gibis que eu li, ou 4 histórias em quadrinho que eu li, né, ao longo desses últimos anos, de forma muito espaçada, não foram lidos na sequência, um atrás do outro, mas no último que eu li, eu acabei percebendo essa conexão entre essas 4 histórias. 2 foram publicadas pela editora Comic Zone. A primeira é A Preferência do Sistema e a segunda, O Grande Vazio. O Grande Vazio também foi, querendo ou não, foi um mote para até criar o título desse vídeo. E os 2 outros quadrinhos são obras clássicas que foram transformadas em quadrinhos. Primeiro a 1984, de George Orwell, né, desenhada por Phil Nast, e a segunda é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, escrito, sendo adaptado, né, e desenhado por Fred Fordham. Os 2 gibis da Comic Zone, A Preferência do Sistema foi desenhado e escrito pelo Hugo Bienvenu, e O Grande Vazio foi escrito por Leia Morawiecki, né, escrita e desenhada pela Leia Morawiecki, tá? Rapidamente, né, passando aqui um histórico bem rápido, que não é o foco aqui do vídeo, né? Na Preferência do Sistema, a gente tem uma história. As 4 histórias falam basicamente de distopias, né? Onde a sociedade teve uma grande transformação e ela se modificou, né? Modificaram-se as relações, as interações sociais, as relações com as pessoas, principalmente a relação com o outro, né? Em Preferência do Sistema, do Hugo Bienvenu, a gente tem uma sociedade onde os casais não têm mais filhos. Eles não mais geram filhos naturalmente. Os filhos são gerados em robôs, né? Então o ato de se gerar filho é quase que algo agora um tabu. E você tem robôs parteiras, né? Ou robôs robôs barriga, né? Que geram as crianças
os filhos dentro deles, né? E sempre você consegue enxergar, as pessoas conseguem ver a criança lá dentro como ela está, né? Por conta do ventre desses robôs estarem sempre abertos ou poderem ser abertos, e uma capa de vidro, né? Uma cobertura de vidro expõe a criança para você ficar vendo, né? E ao mesmo tempo uma sociedade onde as memórias estão sendo apagadas, né? Nessa história do Hugo Bienvenu, porque não tem mais espaço para tanta coisa acumulada. Então existe aí uma instituição, um órgão governamental, onde eles definem o que vai ser mantido enquanto memória e o que vai ser deletado, vai ser literalmente esquecido. A outra história, O Grande Vazio, de Leia Morawiecki, é interessantíssima porque é uma sociedade onde as pessoas, para serem lembradas, precisam estar estampadas, os seus nomes precisam estar estampados ao longo da cidade inteira, né? Então, quanto mais o seu nome estiver estampado, mais você se mantém vivo, se mantém real. As pessoas, cada vez mais seu nome é exposto, mais a sua imagem, a sua presença é mantida na cidade. Se você começa a ser esquecido pelas pessoas, você tende a sumir, literalmente a sumir. Então é sempre ali uma guerra, né, entre as pessoas de poder se expor mais do que a outra, né? As cidades aqui não são feitas, os espaços urbanos, né, não são ocupados aqui por outdoors, mas por placas com nomes das pessoas, para todo mundo ficar lendo e falando o nome da pessoa, e essa pessoa ser sempre lembrada. Em 1984, a distopia do George Orwell, né, uma sociedade onde é controlada por um governo fascista, que controla as informações, controla o conhecimento, elimina o que não é interessante, além de eliminar também o que não é conveniente para aquele regime, como também elimina junto também as pessoas que são contra o regime. Então é um regime literalmente de lavagem cerebral, né? A história já é um clássico da ficção científica, é um clássico da literatura, já virou até filme, né? E Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, você tem uma história, uma sociedade que vive à base do prazer, né? Até por a parte de drogas, né? O conhecimento também é controlado, as pessoas são induzidas, são criadas ou nascidas ou gestadas em forma de castas, né? Então existem as castas superiores, as castas inferiores e os selvagens, aqueles que estão fora da cidade, né? E o interessante dessas 4 histórias é que basicamente o fim delas, né, o fim que vai ser o que vai ser levado dessas histórias é a saída da cidade. A solução para o problema é fugir da cidade, é ir para o campo, é para uma área onde não tem controle, onde o controle é você que faz, né? A vida em algumas dessas histórias é praticamente selvagem. Tudo fora dos muros da cidade é um mundo selvagem. É uma área que não tem controle, que não tem leis, ou as leis são outras, e não as leis impostas ou construídas, né, com esses regimes de algumas dessas histórias aqui, né? Interessante você avaliar isso, né, como essa saída das cidades, como que uma solução às vezes da humanidade, para alguns casos aqui, para algumas histórias, né, e como foi em alguns casos na pandemia, foi a saída da cidade, a solução para o problema foi sair da cidade, né, fugir da cidade, né? Você até entende a lógica, né? Muitos saíram com famílias inteiras, pensando em proteger seus familiares, seus filhos, esposas, mães, pais, avós. Mas enquanto isso, os outros estavam aqui vivendo, outros tentando sobreviver e muitos morrendo, como muitos morreram, né? Então isso, eu enquanto arquiteto urbanista, né, me puxou pelo esse lado meu de arquiteto, né, de cara que escreve, que discute arquitetura, discute urbanismo, projeta grandes projetos urbanísticos, né, e a discussão, né, pelo menos no meu meio, né, que a solução para os problemas que nós estamos vivendo hoje será as soluções, né, a gente pode dizer assim, serão as construções de mais e mais espaços públicos,
pessoas convivam mais, convivam entre si, criem novos laços, criem novas relações, que os espaços públicos gerem mais relações e não expulsem as pessoas dos seus espaços. Então a cidade precisa ser mais e mais, hoje e amanhã, mais democráticas, mais acolhedoras, que abracem as pessoas e não as deixem com medo e as expulsem do seu espaço de convívio. Eu acho que é para ser um vídeo bem simples, rápido, né, para a gente pensar um pouquinho, né, refletir sobre essa questão do vazio existencial, né? Eu acho que até esse vazio existencial, essa angústia, acaba quando as relações sociais melhoram ou se ampliam, né? Os laços sociais se ampliam, né? E você consegue gerar mais amigos, interagir melhor com as pessoas, né? Pensar que você não está mais sozinha no mundo, você vive com milhares de outros ao seu lado. Acho que é isso aí. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.